a este lugar que é o ofício do profeta. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, certamente, iremos receber uma palavra que vem do coração de Deus, uma palavra que vai responder o clamor de cada um, vai responder a situação de cada um. Aleluia. Em Salmos 117 diz: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Então, assim como diz a palavra, louvemos ao Senhor com o coração quebrantado, com fé, com gozo e crendo que Ele mesmo nos ouve. Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Onde você estiver, vamos juntos adorar a Ele e declarar e clamar: Senhor, fluam os teus rios sobre nós. Aleluia. Fluam os teus rios sobre nós. Aleluia. 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 Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Onde você estiver, declare: Senhor, eu tiro minhas sandálias. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Aleluia, glória a Deus. Onde você estiver, clama ao Senhor. Fluam os teus rios sobre nós, Senhor. Fluam os teus rios no nosso interior. Fluam os teus rios neste lugar onde estou. Aleluia. Tiramos nossas sandálias, ó Rei da Glória. Tiramos, ó Senhor, as nossas sandálias. Aleluia. Revela o manto do teu poder sobre as nações. Oh Senhor, fluam os teus rios sobre nós. Aleluia. Águas purificadoras, as águas do teu Espírito, Senhor, que escorrem do teu trono. Aleluia. Revela o teu manto sobre as nações. Revela o manto do teu poder, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tiramos nossas sandálias, Senhor. Tiramos, Senhor, nossas sandálias, nos desligamos de todo o conhecimento que se exalta acima do conhecimento de Cristo. Levamos cativo, aleluia, a obediência de Cristo. Revela, Senhor, o teu manto, Senhor. O manto do teu poder, aleluia, aleluia. Sobre as nações. Fluam os teus rios, Senhor, aleluia. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto
nações, fluam os teus rios, fluam os teus rios, fluam rios, onde quer que estejam homens e mulheres com corações quebrantados, com corações que queimam mais da tua presença, Senhor. Homens e mulheres com fome e sede, certamente serão saciados, pois está escrito: aqueles que têm fome e sede serão saciados. Aleluia. Aleluia. Coloca, Deus, a tua brasa de fogo sobre a boca daqueles, a quem tu enviastes para anunciar o evangelho da paz. Aleluia. O evangelho da reconciliação. Aleluia. Aleluia. Que os teus rios fluam, pois sabemos por onde passar esse rio, árvores com frutos crescerão. Aleluia. Muitos viveres haverão nesses rios. Aleluia. Fluam os teus rios, Senhor. Aleluia. Bolsa, fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre todas as nações, Senhor. Revela o teu manto sobre as nações, Senhor. Aleluia. Seja o teu manto revelado, Senhor, sobre as nações, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sobre as nações, revela o teu manto de poder, revela o teu manto de cura, revela o teu manto de libertação, Senhor. Aleluia. Declaramos mentes libertas, Senhor. Aleluia. Vidas libertas, Senhor, de todas as cadeias, Senhor. Aleluia. Sobre as nações, revela o teu manto, Senhor. Aleluia. Aleluia. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Revela o manto do teu poder sobre Camboja, Senhor. Revela o manto do teu poder sobre o Vietnã, Senhor. Revela o manto do teu poder sobre Porto Rico, Senhor. Sobre as nações. Revela o manto do teu poder sobre as nações. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo, nessa manhã nós te honramos e damos a glória. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos fazer parte de um tão grande dia, de um tão grande projeto, de uma tão grande obra. Homens foram dados, foram criados para governar, os quais tu destes domínio sobre toda a terra.
Porém, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, por santificarmos a Cristo como Senhor em nossos corações. Porque a autoridade que Adão perdeu, Cristo nos restituiu. E hoje, em teu nome, fazemos parte de tão grande obra, de tão grande demonstração da multiforme sabedoria de Deus por todas as nações. Que a nossa mente seja a mente de Cristo e o nosso juízo seja a tua palavra. Que possamos andar calçados nas sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Substitui, ó Deus, a visão da carne pela visão do Espírito, para que nós possamos ser guiados unicamente pelo teu Espírito. Que a tua graça, Senhor, seja aquilo que nós precisamos, nos fortalecendo nessa manhã para podermos andar nas coisas divinas. No nome de Cristo Jesus de Nazareno. Amém. E amém, amém e amém. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos nessa manhã. Ioana, obrigado pelo louvor, pastora Catiana. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus vos abençoe, sejam bem-vindas. Mas eu desprevenidas assim, mas eu vou ouvir-vos. A Ioana dizia, antes de entrarmos no louvor, o ofício de um profeta. Amém. O ofício de um profeta. Enquanto a Ioana adorava, ministrando ao Senhor, a Ioana orava também, ou seja, a mistura de adoração e intercessão. Pelo Camboja, Vietnã, Porto Rico. Eu não sei porquê, o Senhor colocou no coração dela essas questões. Mas faz-me lembrar, ou faz-me atentar para aquilo que é o verdadeiro entendimento da igreja. Porque a Bíblia diz, não sabeis vós que essa seria chamada casa de oração pelas nações. A casa de oração pelas nações era onde o povo se congregaria em torno do Senhor para lhe agradecer por aquilo que o Senhor tem feito por eles. Ebenezer, Eben-Ezer. Eben, que significa pedra, Ezer, que significa auxílio. A palavra Eben, que é constituída por duas palavras, Abba e Ben, que significa o pai e o filho, que é traduzido como pedra. Quando nós falamos de pedra, nós estamos a falar da revelação do pai por meio do filho. Por isso é que Jesus é a pedra viva, a pedra angular. Por isso é que ele é a pedra fundamental, porque ele veio revelar, o filho veio revelar o pai. Amém? Então, Ezer, que significa auxílio. A primeira vez que nós temos na Bíblia essa palavra Ezer é quando temos o Senhor a dizer, farei uma adjutora para que Adão, porque não é bom que ele esteja só. E foi compreendido que Adão estava em solidão. Não. Adão estava só no sentido de que ele precisava de alguém para lhe auxiliar no ministério. Não que Deus estava à procura de alguém para passear com ele, porque Gênesis capítulo 3, verso 8 diz que na viração do dia Deus passeava com ele. Se você não está pronto, se você não tem tido comunhão com Deus, você não está pronto para ter auxílio. Vou repetir. Se você não tem comunhão com Deus, você não está preparado para ter auxílio. Porque na comunhão com Deus, o profeta Isaías saiu daquela visão, daquela revelação que ele teve, quando o Senhor lhe pergunta quem irá por nós. Então, o passear com Deus no jardim, a comunhão com Deus na viração do dia, é onde o Senhor se revela a nós, onde Ele faz-te reconhecer o coração dEle, Ele te faz entender a mente dEle, para depois Ele nos enviar. Então, Isaías foi enviado. E quando Isaías surge, em Isaías 53, a palavra de Deus diz que ele procura saber quem creu na nossa pregação. Ele não estava distraído com quem não creu. Ele procurou dos que ouviram qual deles brotou a esperança do Evangelho. Por quê? Porque ele diz, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, nós não vemos a manifestação do Senhor regular ou destacadamente em qualquer lugar, a menos que haja um homem ou uma mulher que tenha crido. Então, quando você vê Deus a se manifestar naquele lugar, quando você vê Deus a se mover naquela cidade, naquela aldeia, é porque alguém creu na pregação e o braço do Senhor se manifestou.
Amém? É necessário nós conseguirmos entender isso. Ele sai da comunhão com Deus com uma revelação de quem Deus é. Então ele traz essa revelação aos homens. É assim como o filho veio revelar ao pai. E agora ele procurou saber quem é que nele creu, para que tivesse então a vida eterna. Então quando você vê Deus a curar ali, a libertar ali, a mover-se aqui, então é porque houve uma mulher, houve um homem, houve uma criança que creu. Que creu. E então o braço do Senhor se manifesta. Glória a Deus. Depois disso também nós começamos a olhar. Quando nós viemos agora com a consciência de Ebenezer, que é uma questão de gratidão, até aqui nos ajudou o Senhor, que é traduzido, né? É comumente traduzido, infelizmente, até aqui nos ajudou o Senhor, mas na realidade Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Significa que o Senhor nos ajudou na pedra. O Senhor nos ajudou em Cristo. O Senhor nos ajudou quando Ele revelou a si mesmo por meio do Filho. É ali onde Ele nos ajudou. Amém? Você tem que entender onde é que o Senhor me ajudou? Na cruz. Então, se no passado eles colocavam aquilo como uma pedra de memorial, a cruz é o meu memorial. Aquilo que Ele fez por mim, manifesta, Deus, tudo que já realizaste por nós. Então, quando nós olhamos, de novo, voltar para aquela questão da casa de oração. Quando eu olho para isso e eu olho para a igreja, isso chama a minha atenção. Chama a minha atenção porque nós não temos hoje uma consciência generalizada da casa do Senhor, casa de oração. Por exemplo, se nós falarmos, vamos orar pelas nações. É um programa que a igreja organiza. Naquele dia, vamos fazer uma oração pelas nações. E não é a vida da igreja. Então, qual era a ideia da casa do Senhor ser chamada casa de oração pelas nações? Quem é que fazia parte da casa? Eram aqueles que entenderam Ebenezer, ou Ebenezer. Então, eles vinham com gratidão. E então a pergunta é, Deus, que posso fazer por todos esses benefícios que o Senhor me tem feito? Então, a consciência dos benefícios que o Senhor me tem feito, gratidão, leva-me agora a querer que outros também possam usufruir da mesma graça, do mesmo benefício. Se é que é verdade. Se é que eu sou sincero do coração. Se é que eu não sou falso ou egoísta. Por quê? Porque eles disseram em 2 de Reis 7, fazemos mal, porque esse é dia de boas novas. Estamos nós aqui a usufruir, mas lá dentro eles estão refugiados na mentira. Então os 4 leprosos disseram, não, nós vamos anunciar. Mas quem eram os leprosos? Eram aqueles que eram... Quem eram os leprosos? Eram os que eram tidos como afastados, como os renegados. Eram aqueles que não tinham esperança, eram aqueles que não eram bem vistos até pela própria congregação da igreja. Então eles vieram com boas novas nas suas bocas, mas com uma reputação de quem não seria recebido. Então Isaías pergunta quem deu crédito à nossa pregação. Porque quando Eliseu, o profeta, disse amanhã haverá farinha nessas condições, o capitão cujo braço do rei se apoiava escarneceu dele, se pudesse Deus abrir janelas nos céus. A verdade é que ele pode, só que ele não sabia. Então muitas das vezes nós vamos falar para pessoas que não sabem, mas Deus pode, só que eles não sabem. Então nós corremos o risco de ser desprezados, pisoteados, escarnecidos. Mas a verdade é que enquanto ou aonde Deus encontrou um homem que crê, você verá a glória de Deus. E eu quero me focar nessa manhã sobre a condição dos leprosos. Porque quem somos nós realmente desprezar um leproso? Meu Deus, fugir dele, eu não quero ser assim. Eu não quero ter essa condição. E eram homens desprezíveis aos olhos da congregação. E é interessante que a Bíblia diz que o menor virá a ser 1000 e 1000 uma poderosa nação. Então o Senhor começa num processo de pegar um homem fraco, um leproso, e transforma ele em 1000. Esse 1000 depois ele transforma ele numa poderosa nação. Então aconselho-te a nunca desprezar um irmão ou uma irmã só porque ele tem lutas. Isso é arrogância, isso não é revelação do Espírito. E é por essa razão que nós não oramos pelas nações. Israel, quando se tornou soberba, por quê? Porque eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham
Eles sabiam, e essa é a verdade, que o templo de Dagon na Síria era falso. O templo de Baal no Monte do Carmelo era falso. O templo de Osíris no Egito era falso. Eles sabiam que aquilo são coisas feitas por homens. Eles sabiam que eles não procuraram o Deus que se revelou a eles. Eles sabiam que eles eram pecadores, eles não tinham buscado a glória que se manifestou sobre eles. Então chegou um momento que agora eles estão num lugar, mas os corações deles não mudaram. Você pode chegar ao verdadeiro monte do Senhor, a verdadeira revelação do Senhor, mas o teu coração não mudar. Você pode fazer o Senhor, a verdade e a glória do Senhor como um enfeite que te adorna, mas o teu coração não ter mudado. Então Israel chegou um momento que tornou-se soberbo com as nações. Exaltou-se. E então eles perguntaram a Natanael, pode alguma coisa boa vir dali? Apontando para uma das nações. Pode alguma coisa boa vir dali? Ou seja, porque tinha que ser deles. Entendeu? Então o que acontece? Nós caímos na autojustiça, na soberba, no orgulho, em que nós desprezamos uma irmã porque ela tem lutas. Uma porque ela tem manias. Ela só ainda não entendeu Cristo no nível que você já acha que entendeu. Mas você vai se surpreender onde é que Deus vai pegar o menor para lhe fazer mil uma poderosa nação. Entende isso? Glória a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia. Cuidado quando você despreza o que o Senhor está fazendo. Porque ele disse, se eu te contasse, vocês não confiam, não acreditariam. Por quê? Porque quando Samuel chegou, primeiro Samuel olhou, bem, esse aqui é o ungido do Senhor. Certamente esse é o ungido do Senhor. Ele olhou para os aspectos externos e Deus disse, os homens olham para o externo, mas o Senhor olha para o interior do coração. Não significa que o teu coração seja já... Não. Ele está falando que ele olha para a motivação do coração. E um coração que anda atrás dele, que se esconde nele, por causa das fraquezas. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então um coração que se esconde nele, consciente das suas lutas, é um coração que é empoderado, que recebe graça. Amém? Então quando as pessoas dizem assim, não vou à igreja por causa da igreja fazerem isso, são assim. Ele faz parte daquele grupo que se ficasse, iria apontar o dedo nos outros por causa das fraquezas dos outros. O que isso significa? A Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E o processo da redenção, o processo do Senhor nos trazer a verdade do Evangelho, era ir ter com os pecadores para do pecado tirá-los para a esperança da glória. Logo, quando eu consigo dizer, mas essa irmã é assim porque essa irmã é assado, eu já me esqueci de onde é que eu saí. Se é que eu saí. Se é que algum dia eu entendi onde é que eu estou. Então isso chama-se o pecado da autojustiça. Por quê? Porque eu consigo sentir-me justo olhando para as tuas lutas, olhando para as tuas fraquezas. Então há um nível, muitas das vezes, que é necessário nós entendermos o rigor do Espírito de Deus. O rigor do Espírito de Deus. Deus não se move como nós achamos. Esse movimento que eu estou a fazer com as mãos, até a Bíblia diz, cuidado para não seres levados ao redor por ventos de falsas doutrinas. E Deus disse a Josué, não te desvies à esquerda nem à direita. Por quê? Porque ele colocou algo firme. Eben Ezer, a pedra. Ele colocou a sua pedra. Nele não há variação de sombra, nele não há mudança de humor, nele ele é fixo, ele é firme. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. É necessário você entender isso. Porque quem és tu que desprezas os dias de pequenos começos? O pequeno começo é aquela irmã fraca. Onde o Senhor está começando numa pessoa que vocês olham, mas essa pessoa vai ser. Também disseram isso também. Aliás, a graça que se manifestou nesse ofício profético é uma graça que foi desprezada. Quem? Este? E ninguém diria que eu iria ser um homem que iria para as nações. Mas o Espírito Santo dizia. Quando o Espírito Santo falava comigo sobre nações, eu não entendia. Eu tinha um sonho em que eu entrava numa fila para entrarmos para o avião e vinha um homem que me dizia, o teu lugar não é esse. Apontava para um avião que tinha várias cores. Lembra do manto de José? Múltiplas cores, por favor.
Então, eu tinha esse sonho todos os dias. E então, quando me perguntaram, Mauro, o que é que vais ser quando cresceres? E a primeira coisa que foi o desejo ardente gerado pelo sonho, eu tinha que dar uma resposta. Então eu tenho um sonho, se tornou um desejo ardente. Uau! E de repente, eu nessa mão vou falar algumas coisas que são muito importantes. Eu tenho um desejo ardente por aquilo que eu estou a ver naquele sonho. O que é que eu vi? Um avião. Então, agora eu vou me levantar e dar a interpretação do sonho. Orgulho. Você pode ter visto um lugar que você deseja muito e você assumir que aquele lugar devia ser teu. Faça isso. Assim você casou com as pessoas erradas. Você olhou, uau, que eu gosto disso, eu vejo aquilo. Não era verdade, o Senhor não te falou isso. O Senhor não te disse que é para você entrar aí. Assim, pegamos em algo que arde no coração e você interpreta, mas não foi o que o Senhor te falou. Então, eu tinha esse sonho aos 5, 6, 7 anos. Essa fase da minha vida. E eu lembro-me que aos 20, 21 anos o Senhor falava comigo e me disse, dá-me o teu sonho. Eu só tenho um sonho. E o meu único sonho era ser piloto. Porque eu peguei na interpretação do sonho, no meu orgulho, na minha carne, disse, eu serei piloto. Eu estava fazendo tudo para ser piloto. Eu fui para a Força Aérea. A Força Aérea, eu dei conta que ia coisa, eu disse, aí então não faz mal. Então vou... é esse o critério, mas para voar eu tenho que voar, porque o desejo é dentro. Eu disse, eu estava a inscrever os paracomando. E até onde o Senhor me interrompeu a minha jornada antes de eu entrar no exército, o Senhor me falou, Londres. E é um pouco da minha história. Agora, quando eu cheguei lá, queridos irmãos, o Senhor me pede o meu sonho. E o Senhor me mostra o cockpit de um avião e disse, dá-me o teu sonho. Eu vi uma mão estendida, dá-me o teu sonho. E quando eu entreguei o meu sonho, o Senhor falou comigo, eu não te chamei para ser piloto. O sonho que eu te dei no passado falava sobre o meu chamado para ti, para as nações. Aonde você pode estar? Eu poderia estar aí para diferentes nações como piloto, mas não era naquele objetivo. Era para eu levar o Evangelho para as nações. Eu só estaria a levar turistas. E não o Evangelho. Eu me espanto, quando eu entendi isso e me aquietei no Senhor, agora eu começo a conhecer um grupo de pastores e que quando conversávamos, qual era o teu sonho? Piloto, piloto, piloto. Também tu! Por quê? Eu dei conta que o Senhor, quando fala com homens, Ele nos leva para as nações. Ele está falando nações, nações. E nós entendíamos, era piloto, piloto, viajar. Era a minha realidade, ok? Então, queridos irmãos, eu queria mostrar esse ponto nessa manhã. O estado da igreja versus a casa das nações. Porque eu venho para a igreja todos os benefícios que eu tenho. Eu tenho benefícios, Luta. Eu tenho benefícios de ter sido instruído na sabedoria, Ioana, que faz com que eu não cometa erros. Você vê lá fora povos que cometem certos erros que destroem a vida deles. Por quê? Falta de sabedoria. Das duas, uma. Eu vou apontar, mas como é que ela faz isso? Ou eu vou dizer, Senhor, graças a Deus pela sabedoria que Tu me deste, o temor que Tu me deste, porque eu não erro em função do Teu temor. Então, quando eu vou diante de Deus, para lhe agradecer por isso, o Senhor me diz, eles também merecem a minha graça. Quem irá por nós? Então, em algum momento, nós perdemos o foco do Evangelho. Perdemos o foco do Evangelho quando começamos, como Israel no passado, a celebrar ou a exibir a grande revelação que nós temos. E em função de conseguirmos ver os erros dos outros. Então, deixa eu te falar uma coisa. O ministério da acusação pertence a Lúcifer. Mas o ministério de reconciliação, o ministério de profecia, é o testemunho de Jesus Cristo. Pertence aos remidos. Logo, quando Deus me mostra as falhas da Ioana, Deus me mostra a falha da Luda, mostra-me a falha da Catiana, é verdade, mas não é para ser a minha paródia. É para Ele falar comigo, quem irá por mim? Então eu tenho visões
como tive no passado sobre o avião, nações, eu vejo um grupo de pessoas ali no álcool, perdidos na droga, em várias áreas, que muitas das vezes se tornariam tópico das nossas pregações. Nossas não, mas de distraídos, de auto-justos ou justos aos seus próprios olhos. Mas o Senhor me diz, vês eles no pecado, ainda assim vão me servir. Vês eles na droga, ainda assim vão me servir. Vês eles na prostituição, ainda assim vão me servir. Porque o Senhor está a dizer, a minha palavra vai lhes alcançar. O meu papel é esse. Uma casa chamada de oração pelas nações, onde nós oramos, Senhor, Senhor, Senhor. E agora a palavra vem a nós, onde Ele coloca a palavra de Deus na nossa boca, Ele nos diz, vai. E lhes diz. Então quando você vê pessoas a pregarem o pecado dos outros, é porque eles não tiveram uma revelação da cruz. Porque a cruz é o antídoto do pecado. E quando você vê pessoas a celebrarem a revelação que eles têm, Deus me mostrou a luta daquela irmã. Não, você é louco. Você não conheceu Cristo. Você está a fazer Cristo como o tema para você engajar-se naquilo que você sempre faria no pecado. Fofoca, crítica, calúnia, difamação. E nós achamos que isso tem a ver com Cristo. E essas 3 ou 4 acrescenta desprezo às pessoas. Uma pessoa como ela, uma pessoa como ela. E isso não é assim que nós aprendemos a Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu já vos dei aqui um bom tema, já introduzi aqui eu quero, como disse, participar convosco, quero vos ouvir nessa manhã. Para quem é que vai? Microfones estão abertos, aleluia. Alguma pergunta, algum tema? Eu vou. As irmãs estão preocupadas. Glória a Deus, amém? Aleluia. Eu não sei se tem perguntas de alguém que possa fazer, mas eu trouxe esse tema hoje. Aleluia. Fluam rios, eu já tirei as minhas sandálias, velo manto do teu poder sobre as nações. Se eu for para o Lubango, se eu for para Benguela, se eu for para o Ambo, se eu for para o Bié, se eu for para Lisboa, se eu for para Coimbra, Aveiro, Porto, eu vou ver pecado. Qualquer tolo vai conseguir ver isso. Leva um líder a saber o que tem que ser feito. Qualquer tolo. Não fira o Espírito Santo, não mancha as tuas vestes, porque você consegue ver o mosquito na córnea do olho de alguém e você não consegue ver o camelo nas tuas costas, mas todos nós vemos. Então, o que acontece? Israel, vou repetir novamente, Israel tornou-se soberba contra as nações, porque nós temos o Deus vivo. Eles se esqueceram que aquilo não era um lugar de exibição deles. Tá vendo? A nova criatura é a montra onde Deus revela a grandeza do seu poder, para que eu, como nova criatura, seja uma carta escrita pelo Espírito Santo para pecadores olharem e verem Cristo em mim. Não é para eu ser agora supremo em cima dos outros porque eles têm lutas. Então, nosso ministério não vale nada. Somos mais então como o ministério da acusação. Então, na realidade, o ofício de um profeta é entender a mente de Cristo. Preste bem atenção. Eu vou falar de algumas coisas nessa manhã, mas eu quero abranger, são sequências. Eu vou falar de várias coisas. Ezequiel 33, se alguém puder ler rapidamente. Aleluia. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça.
Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida de entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Glória a Deus. Aqui nós estamos a ver aquilo que constitui o ministério de um profeta. Ele vê a espada. A espada é a palavra. Hebreus 4 diz que a palavra é como uma espada de dois gumes. Ele vê a palavra que o Senhor deu. O que é que o Senhor está a dizer sobre essa situação? E o papel dele qual é? Anunciar. Se vocês prestarem bem atenção, o que é que ele está a dizer? O atalaia ou o profeta está associado ao quê? À intercessão. E a Bíblia diz que se você olhar para uma fortaleza, não é? E tem um lugar que é chamado guaritas, onde fica alguém escondido, alguém protegido, e ele consegue ter uma visão privilegiada do horizonte para ver o que está a vir. Então Abacuque disse: eu vou me colocar na presença de Deus, não é? No meu lugar de vigia, para ver aquele que fala comigo. Vigiar. Talvez quando nós falamos de vigília no conceito de orarmos a noite toda, nós não estamos aí vigiar, estamos aí falar a noite toda. Mas o verdadeiro entendimento de vigília é mesmo de estar na presença do Senhor em espírito e ver o que o Senhor está falando no espírito. Logo, da vigília, vigiar, deveria haver profecia. Porque a natureza do Novo Testamento são duas características. O Novo Testamento que tu lês, Mateus, Apocalipse, lembra que o primeiro livro foi escrito 60 anos, aproximadamente 60 anos depois de Jesus. Para te pôr em contexto mais ou menos o que é que isso significa. Mateus 21, o Senhor Jesus disse: Israel ou Jerusalém, tu que matas os profetas que a ti te são enviados. Jesus foi expulso. Ele disse: se soubesse o tempo que está por vir. Que tempo é esse que ele estava a falar? 70 anos depois, o general Tito arrasou a cidade de Jerusalém. Era mais ou menos 200 mil habitantes, 100 mil eram cristãos. Desses 100 mil, em Atos 2, eles já tinham vendido todas as suas propriedades. Ok? E então, porque eles tinham vendido suas propriedades, eles não tinham mais nada que se agarrar. Então, facilmente eles se libertaram e nenhum dos cristãos foi morto. Entendeu? É aí onde nós vemos ali, onde o islamismo depois domina. 600 anos depois. Quando eu digo islamismo, quero me referir especificamente aonde vocês têm hoje o templo, não é o templo, é a mesquita chamada Al-Aqsa, é com uma cúpula dourada, onde se vê uma fotografia de Jerusalém. Cresce que ali é o templo monte, o monte do templo, ou também onde era o templo de Salomão, o templo de Ageu. É necessário você entender essas coisas. Por quê? Porque se você não entender isso, nós vamos acabar por ter a realidade que temos dentro da igreja. E qual é a realidade que está dentro da igreja? Completamente distorcida das Escrituras. Por isso é que teólogos e pastores não se cruzam muitas das vezes. Porque sabemos que o que eles estão a falar é emotivo. Quando você vê a venderem coisas dentro da igreja, teólogos entendem que isso já aconteceu no passado. Isso é tido como as indulgências que a Igreja Católica tinha no passado. Você vê venderem pomba, venderem pássaro, venderem... hoje dentro da igreja vendem quê? Vendem preservativo santo, vendem vassoura, vendem almofada. Essas são coisas como os amuletos de bruxaria, mas não se escandaliza. A Igreja Católica vendia terreno no céu, com título de propriedade. Uma missa para o teu ente querido, não é? Pagava-se para fazer penitências e orações em função do ente querido que já morreu. Não é? É daí que você vê a missa dos mortos. E não se escandaliza, até hoje paga-se. Isso eram chamadas as indulgências católicas. Essas mesmas coisas também acontecem nos dias de hoje. Por isso é que Paulo disse: farão da fé negócio. O que é que ele está a dizer? Porque em Atos 19,
É assim que fizeram com a Rainha dos Céus. Diana, Rainha dos Céus, era era crença que rendia muito lucro aos artesãos. Mas só que você tem que descobrir que a Rainha dos Céus, né, em Éfeso, é onde Maria, a mãe de Jesus, vai viver com João. Logo, Maria, quando sai dali, ela morre, né, e tudo mais. A católica, quando domina, substitui Diana, coloca Maria, Rainha dos Céus. Agora já não é mais Diana, Rainha dos Céus, é Maria, Rainha dos Céus. Então, aquela Maria da católica é a Diana, é a Artemisa, que com o mesmo objetivo lucra muito. Isso é que ele quis dizer: farão de vocês da fé negócio. Não é dízimos e ofertas, não. Se você não entender isso, você vai cair nos erros. Pronto. É necessário você entender isso. E há uma coisa que me chama muita atenção nessa manhã. Jesus disse: aos grandes tu poupaste, aos grandes tu não revelaste essas coisas, mas aos pequenos tu destes. E depois ele disse também: dizer a João Batista que os pobres é anunciado o Evangelho. Ok? Então, a Igreja Católica, quando entra, é que você tem que entender por que eu estou a falar isso. Nessa manhã, muitas das coisas que eu vou falar mesmo como um profeta, sim senhor, mas eu estou a falar com bases muito fortes em termos históricos e relevância histórica. Então não é um ataque como você aceitaria assumir que é um ataque. Ok. Quem se sinta atacado, livre-se de estar na posição do atacado. Então, esteja na verdade e você não vai ser atacado, como você diz que ser atacado. Ok, vamos lá. Repara só bem o que nós estamos a falar. Quando a Igreja Católica... Então vamos só falar de Diana, ok? Mas quando a Igreja Católica entra em cena, 312, 325, nós falamos aqui de Constantino, em 312, 325, mas depois tem também um Teodósio, que é o que implementou realmente aquilo que era os primeiros passos do domínio, do domínio secular da Igreja, em que se usou a fachada da Igreja, mas que lá dentro não tem nada a ver com a Igreja, ok? Não tem nada a ver com a Igreja. Deixa abrir os teus olhos aqui. A relação, olha essa relação que nós estamos a falar. A Igreja Católica, o Império Romano, versus o que Jesus disse, dizer a João Batista que os pobres é anunciado o Evangelho. Você tem que entender isso. Quando Jesus disse o Evangelho é anunciado aos pobres, era cumprir uma profecia que está escrita em Zacarias. De que as pobres ovelhas que eram pobres de obras, que não eram aptas para se salvar a si mesmas, esperavam um Redentor. Então Jesus disse: dizei a João Batista que os que esperavam como Natanael encontraram a verdade. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, consolem o meu povo e dizem-lhes já que as suas maldades foram tiradas. Então aqueles que estavam à espera desse consolo, qual é o consolo? 2 promessas no Velho Testamento. Quais eram as 2 promessas no Velho Testamento? A vinda do Cristo, ok? Lembra quando Moisés disse: santifiquem-se para chegar ao Senhor amanhã no monte? E eles disseram: essa visão é muito tenebrosa. E Moisés ficou irado e o Senhor disse: deixa. Eles falaram bem, porque então eu vou enviar o Cristo. Então Moisés disse: Deus levantará no vosso meio um profeta, a quem não lhe ouvir será afastado do povo. Então Moisés aqui anuncia a vinda do Cristo, o Messias, que significa o ungido do Senhor, o homem cheio do Espírito Santo. Então João Batista disse: ele eu não conhecia, mas me foi dito sobre quem vis o Espírito Santo descansar é o tal. Porque no Velho Testamento os homens não têm o Espírito na sua plenitude. Vai ler Isaías 11, vais ver 7 atributos do Espírito Santo. No Velho Testamento os homens não tinham. Eles eram velhas criaturas. Então, Davi foi ungido como rei, Samuel ungido como profeta e Arão como sacerdote. Mas aquilo eram ofícios. Eles não tinham o Espírito de Deus neles. O primeiro homem que vem cheio do Espírito é Jesus. Por isso é que eles perguntaram: que homem é esse? Porque eles nunca viram a plenitude do Espírito. Eles viram a nuvem de glória no templo, viram a fumaça, nunca viram a plenitude do Espírito. Por isso é que no Novo Testamento a Bíblia diz
que Deus, na sua multiforme sabedoria, né, a igreja, ele faz a demonstração do seu poder em nós. Agora, vamos entender isso. Não havia homem no Velho Testamento cheio do Espírito Santo. Então a promessa era que o Cristo estava a vir e ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, duas promessas do Velho Testamento. Cristo e o derramado do Espírito Santo. Glória a Deus até aqui. Quando a igreja, Mateus até Apocalipse, okay, no Novo Testamento, eles não tinham nenhum livro da Bíblia. Eles tinham nenhum livro do Novo Testamento. Eles tinham o Torá, que é a lei e os profetas, de Gênesis a Malaquias. Então, de Gênesis a Malaquias, você tem esse período todo, e depois tens Malaquias a Mateus, que são 400 anos, chamados 400 anos de silêncio, em que não há um profeta que Deus tenha levantado. Por isso, chamados 400 anos de silêncio, aonde têm livros históricos, mas considerados não canônicos, não inspirados pelo Espírito de Deus. E é onde tem aquilo que são chamados os livros apócrifos, que são incluídos na Igreja Católica. São históricos, mas não espiritualmente relevantes. Agora, preste bem atenção. Então, eles não tendo nenhum livro, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento foi escrito mais ou menos em 60. Quando o general Tito vem e destrói Jerusalém, é aproximadamente 70 anos depois de Jesus. Então, você está entendendo? Quando eles destroem Jerusalém, 10 anos antes já tinha o primeiro livro, que se acredita ser o livro de Marcos. Você está entendendo? Então, por isso é que quando você lê a Bíblia, você descobre no Novo Testamento os apóstolos a escreverem e dizerem como está escrito, apontando sempre para o Velho Testamento. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a dizer, este Jesus que vocês crucificaram é o Cristo escrito nos profetas. Então, se você diz que você não precisa do Velho Testamento, porque você tem o Novo Testamento, isso é imaturidade. O que você não precisa é de cumprir ou viver debaixo da lei. Mas o Velho Testamento tem dois aspectos, a lei e os profetas. Você tem que entender por quê? Porque a mensagem apostólica, ou a mensagem dos apóstolos, tinha duas vertentes. Provar que este Jesus que estava no seu seio era o Cristo descrito por Moisés, e então eles mostram Jesus no Velho Testamento, ok? Por isso é que você tem Mateus, escreve Jesus, o Rei dos Reis. Porque o livro de Mateus é especificamente para judeus e onde você tem a genealogia, 14 anos ou 14 gerações, até Davi a 14 gerações. Por que ele está a falar isso? Ele está a falar da promessa que Deus fez da sua semente fluir. E então ele disse em Gálatas, ele não disse descendentes, mas falando de um só, que é Cristo. Ou seja, o Velho Testamento é acerca de Cristo. O Novo Testamento é te mostrar que este Jesus é o Cristo. Então a mensagem não tem muita coisa, irmãos. São 66 livros, 37 ou 39 ali, 27 aqui, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento. Mas para te confirmar que este Jesus que nós temos, que vocês crucificaram, que ressuscitou dos mortos, é o Cristo que Deus enviou. Então, quando você perde isso, agora você vai perguntar, mas você está falando essas coisas todas, mas não precisamos disso. Está aqui o problema e a condição da igreja. Quando você não entende isso, todo o vento de falsas doutrinas vão soprar. Se alguém te disser, dá 2 cambalhotas, come capim, você vai fazer. Por quê? Porque você tem fé. Mas a minha fé é baseada na fé do Filho de Deus vivo. Então, a ele ouvi, disse ele em Mateus 17, a ele ouvi. Então, em Mateus 17 apareceu Jesus transfigurado com Moisés e Elias. Moisés representa quem? A lei, e Elias os profetas. A ele ouvi. A ele quem? Ao Filho. Por quê? Porque a lei e os profetas apontavam para a vinda do Cristo, que é o Filho do Pai. Amém? Glória a Deus. Então, ainda bem que você entendeu isso. Ainda bem que você teve o privilégio de ouvir essas coisas. Para que você não seja mais levado em redor de falsas doutrinas. Glória a Deus. Mas não pense que as falsas doutrinas são essas neopentecostais. Não. As tradicionais estão cheias de falsas doutrinas. Não brinca, esses são os piores. Esses são os piores. As tradicionais são as piores.
E as tradicionais é que causaram esses erros que nós falamos hoje de neopentecostal. Por quê? Porque chegou um ponto que, sabendo que tinha mais, uns não entenderam como fluir no caráter de Cristo, então se levantaram em rebelião. Essa é a realidade. Então, um erro provoca outro erro. Leva um sábio a ver o erro e não errar, e assim perpetuar um erro. Por isso é que Deus disse, quem matar Caim será morto. Porque qualquer um viu que Caim matou. Então vamos tentar matar Caim, porque ele matou. Então se você matar, também será morto. Então leva um sábio a ver o erro e não criticar, e não julgar, mas agora ouvir o que é sabedoria e afastar-se do erro para não multiplicar o erro. Por isso é que Jesus não abordou a situação do Império Romano. Aquilo estava errado. Barrabás tinha razão em falar da opressão do colonialismo romano. Mas não era a mensagem que iria libertar a humanidade. Estamos agora em Jerusalém novamente no centro, focados em Jerusalém, tem que libertar Jerusalém. Mas o Cristo veio para as nações, não veio só para Jerusalém. E ele disse, quando o mundo vir que vocês são meus discípulos, quando o mundo vir o amor entre vocês, saberão que vocês são meus discípulos. Então, o que acontece? Por isso que a Tertullian diz, o sangue dos mártires é a semente da igreja, que está errado, porque a semente da igreja é Cristo, mas ele fala sobre a opressão que os cristãos sofreram, a perseguição que os cristãos sofreram no Coliseu e em outros lugares. Nero quis reconstruir uma cidade, não tinha aprovação do parlamento ou do senado. O que é que ele fez? Queimou a cidade e depois disso, olha, foram os cristãos. Então o que é que eles fizeram com os cristãos? Pegaram nos cristãos e faziam, assim como tu pegas feixes, juntas capim e amarras, eles punham grupos de cristãos, fogo para acender, para fazerem de candeeiro, para iluminar as festas deles. Lâmpadas, hoje temos postes elétricos nas ruas, colocavam os cristãos pendurados nos postes e queimavam eles. Eles ardiam, então iluminavam a cidade. E assim Nero, na maldade dele, conquistou a aprovação do Senado para reconstruir a cidade. Você inventa um mal para produzir uma solução. Manipulação. Então o Império Romano tinha essa característica. Mas tinha também uma outra característica do Império Romano. Panem et circus. Pão e circos. O que significa? Quando você vê o filme do Gladiador, só para ter uma referência, você vê o filme do Gladiador ser em torno de um mês de celebração de festas. Das grandes epopeias, das grandes aventuras do Império Romano, na expansão do Império Romano nas terras galesas, em França, germânicas, aonde eles vinham e traziam agora, naquele Coliseu, como peças teatrais a demonstrar como foram as vitórias do avanço do Império Romano. Mas um povo sacrificado por 11 meses no esforço de guerra do Império Romano, e então cheios de problemas de saneamento básico e muitos problemas sociais. E então o que eles faziam? Ali distribuíam pão. E então o povo, ao ver César a entrar, pão estava a ser distribuído, eles diziam, Ave César, Ave César. E hoje ficou no Império Romano, a Igreja Católica, Ave Maria. E então, era exatamente isso que se fazia. Mas a história diz que havia um homem atrás de César que lhe dizia, eles te veneram como imortal, mas tu sabes que tu és um mero mortal. Alguém lhe punha consciente por causa do lisonjeio, popularidade, ou populismo, se vocês quiserem. Então, o panem circus é um critério político do Império Romano. A Igreja Católica, o Império Romano, quando assume a liderança da Igreja, traz pão e circo dentro da Igreja. Como? Começam a falar dos pobres. Então, aquela passagem que Jesus disse, os pobres é anunciado o Evangelho, eram pobres de obras espirituais. Eles eram pobres porque falhavam na lei, não conseguiam cumprir. A lei não era apta para lhes justificar. Eles precisavam do Redentor. Então, Jesus disse a João Batista, vieste preparar corações bem dispostos. E esses corações bem dispostos hoje ouvem a mensagem da redenção que eles esperavam. A Igreja Católica entrou e disse, está aqui, os nossos pobres, o pão e circo. E então o que aconteceu? Você conhece a Igreja Católica forte na Caritas.
A Caritas é o quê? É a afirmação dos fracassos dos Estados. Não é outra coisa. Porque se você é pobre, e for para ser cuidado, como a Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os pobres, os órfãos e as viúvas, você tem que entender como é que se deve cuidar aos olhos das Escrituras, porque você não entendendo como cuidar aos olhos das Escrituras, você entrou no sistema greco-romano. Pão e circos. Então, vamos ainda olhar para as Escrituras, qual é o sistema das Escrituras para cuidar dos pobres. E então a Bíblia diz, o que nega, ouça bem, o que não cuida da sua casa é pior que o mundano. Ele negou a fé. Então, vieram uns buluzentos, como dizem os jovens, e disseram que o primeiro ministério é a família. É mentira, isso é heresia. O primeiro ministério é Cristo. Porque o próprio Cristo é quem disse, aquele que ama mais pai e mãe, esposa, esposo, filhos, não é apto para me seguir. Então, esses que queriam poupar-se a si mesmo, disseram o meu ministério é a família. É mentira isso. Essa é uma falsa interpretação. Em primeiro lugar, aquela carta foi escrita para Timóteo. É uma carta pastoral, não foi escrita para ti. É uma carta pastoral. E Paulo está a dizer, oi, cuidem dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Número 1, ele diz, não inscrevam viúvas abaixo de 60 anos. Se você como igreja inscrever hoje, ouve, se você inscrever como igreja pobres, viúvas, mano, você não está fazendo o trabalho do Estado. Tem o Ministério da Recepção Social e Família, isso não te compete. Então o que é que tinha que ser feito? Você precisa entender que... Vamos abrir o livro de Ruth. Amém? Ruth é um livro que fala em torno da redenção. E aqui nós conseguimos ver. Quando você não domina as Escrituras, você vai cometer erro atrás de erro, erro atrás de erro, erro atrás de erro. Na tua boa intenção, e segundo os mais velhos dizem, o inferno está cheio de boas intenções. Eu nunca fui lá, também os mais velhos também, não sei como é que eles sabem que o inferno está cheio. Às vezes são companheiros dele, mas pronto. Vamos lá. Livro do Ruth, capítulo 3. Aleluia, aleluia. No capítulo 2. Não, vamos ainda... Graças a Deus. Amém? Ruth é uma moabita, é alguém pobre de obras. Precisa ser remida. É viúva. Olha a condição de Ruth. É moabita, pecadora. Não é digna de ser salva pelas obras da lei, porque ela nem conhece a lei. 2. É viúva. Ela resume nela todas as características que falam-se para cuidar da verdadeira religião. Ela é pobre, ela é viúva, ela é pobre. Todas as características. Agora, como é e qual era o sistema para cuidar dos pobres? Vamos lá rapidamente. Aleluia. Capítulo 2, no versículo 1 diz: tinha Noemi um parente do seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimelec, e era o seu nome Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Agora, como é que Ruth sabe disso? Lembra quando Ruth disse: Noemi, não te deixarei, teu Deus será meu Deus, meu povo será meu povo? Então ela começou a ser instruída nos hábitos do povo. E ela entendeu que no livro de Levíticos diz que a forma de cuidar dos pobres é que quando você semeia o campo e colhe, antes de você colher, as bordas pertencem aos pobres. Então você deixa os pobres colherem, você não faz doações. Não fazes doações. Então doações faz parte do sistema greco-romano, faz parte do Império Romano. Rouba a tua dignidade. E depois chama uma câmara. E então nós como pastores, oh sim senhora, boas obras. Isso não é o que o Senhor falou. O pão que eu tenho que te dar é a palavra. Então, aqui nós continuamos a ler. E foi, pois, chegou e apanhava as espigas no campo após os semeadores, os segadores, os trabalhadores da seara, os ceifeiros. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimelec, e eis que Boaz veio de Belém. Amém? Glória a Deus. Belém é o quê? É a casa do pão. Betel é o quê? A casa de Deus. E disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhes: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moab. Quer dizer,
Noemi vai até Moabe porque tinha fome na terra. Dá-se fome na terra em Moabe. Noemi volta sem marido, viúva, volta sem filho. O filho era casado com Ruth. Ruth vem agora pobre, empobrecida, porque da terra dela tem fome. Na terra de Noemi tem comida, mas ela não tem marido. Quem vai cuidar dela? Na terra que agora tem crise. Então ela disse, eu vou te seguir. Teu Deus será meu Deus, teu povo será meu povo. Mas repara bem, há uma renovação e há uma regeneração nela. Ela disse, eu abandono o pecado da casa do meu pai e eu me agarro no teu Deus. Ela não foi lá por causa da fome. Ela não foi lá por causa da necessidade. A sua primeira e primária necessidade era a sua salvação. E depois, buscares o reino dos céus, todas as coisas te serão acrescentadas. Então, qual foi o sistema que eles usavam para cuidar dos pobres? Então é um escândalo quando você vê a igreja fazer esse tipo de coisas. Então como é que lhe davam trabalho? Economicamente não é viável. E não é assim que os Estados fazem. Você dava trabalho, você criava trabalho, é a forma de erradicar a pobreza. Só que você vai descobrir que os religiosos fizeram isso. Então quando você olha para a igreja, você vê um grupo de pessoas reunidos ali. Quem são? Os pobres da sociedade. Porque o sistema que você tem não é de pobres que vêm buscar sabedoria de Deus. Pobres espirituais. E quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Então começas a olhar para a igreja na condição de pobres econômicos. Por isso é que você não vê pessoas da realeza, você não vê pessoas da sociedade alta ou média. Você vê o povo com necessidade. Porque os pastores, os trabalhadores da igreja entenderam que eles têm que ir atrás dos necessitados financeira ou economicamente falando. E nunca foi isso que Jesus falou. Nunca foi. Então a ideia que você serve a Deus é porque você é carente, necessitado e sem sucesso na vida. Logo, eu que não tenho nenhuma dessas características, o meu nariz, olha. Então não preciso dessa coisa. Porque quem instruiu foi assim o povo lá dentro, que não conhece o seu Deus, então trouxeram isso. Então qual é o papel de um profeta? A palavra que você vive, você anuncia. Agora essa palavra, queridos irmãos, não tem nada a ver com a condição social ou econômica. É o pecado, é a coisa espiritual. Então a nossa mensagem é para reis e camponeses, para pobres e ricos. A nossa mensagem é para iletrados e não iletrados. Certo? O caos dentro da igreja começa porque você nem sabe o básico. A quem a palavra foi dirigida? Os que esperavam nele. Porque eram pobres de obras. Não eram aptos para se salvarem a si mesmos. E dentro desses, diz a Bíblia em Apocalipse, dizes que és rico, cego, pobre não. Porque eram ricos em termos da condição deles social. Mas eles não entendiam que eram pobres espirituais na presença do Senhor. Você tem aquela história de Lázaro e o rico. E o rico até no inferno era arrogante. O rico até no inferno era arrogante. Manda só Lázaro. para molhar o dedo para mim. E depois o rico diz, não, manda, faz só voltar para a terra. Vou ser evangelista. Vou explicar ao meus irmãos que aquilo ali não é para eles irem. Para mudar. Eles disseram, não, tenha Moisés, leia Moisés. Amém? Então, queridos irmãos, casa de oração. Casa de oração. Casa de oração pelas nações. Nós não estamos lá para quem tem condições, quem não tem condições. Então você não se surpreende a ver grandes líderes de uma nação a servirem no parque de estacionamento. Porque eles entenderam, maior é o nosso Deus e não a nós a glória. Quando você não entendeu isso, o que você vai ter dentro da igreja é essa ostentação. Então quem está dentro da igreja está à procura de safar-se. Daí entra o evangelho dos gentios. Ele disse, não façam como os gentios que procuram comer, beber, casar e dar-se em casamento, que seria a condição dos últimos tempos. Quando o mistério de Cristo é sobre a salvação da alma. Agora vê bem, o mistério de Cristo sobre a salvação da alma. Paulo disse, agradou a Deus revelar-me um mistério que estava oculto. E Pedro disse,
O objetivo final da nossa fé é a salvação da alma. Mas você entendeu que é para irmos no céu. Então, a maior parte das pessoas que me ouvem nessa manhã, eles perguntaram, já aceitaste Jesus? Não. Se morres hoje, vais para o céu ou para o inferno? Ei, não quero ir no inferno. Então, qual é a solução? Quero ir no céu. Jesus. Aceita Jesus. Mas você vê o que sai da boca dele é do diabo. O que sai da boca dele é música da Nicki Minaj. O que sai da boca dele é, como é que é? Cúlio. Ele conhece tudo menos Cristo. Depois ele me pergunta, mas assim, não posso mais cantar música do mundo. Uma pessoa que fala isso não entendeu Cristo. Mas assim já não posso ir mais nas festas. Ele não entendeu Cristo. O que é que ele está a fazer? Ele está a tentar adaptar-se agora à ideia que ele tem de que não quer ir para o inferno. Logo, ele está a tentar agora conciliar. Por quê? Porque não podemos ser fanáticos, não é? É assim que eles falam. É assim que eles falam. Mas a Bíblia diz a quem a palavra foi dirigida. Meditando na sua palavra, se acendeu um fogo no meu coração. Porque você tem que se fazer uma pergunta. O que aconteceu para aqueles 12 homens darem a sua vida? E não foram só os 12. Darem a vida deles. E acho que é interessante. Os 12 viram Jesus. Mas há uma legião de homens e mulheres pela história que não viram fisicamente Jesus, mas aceitaram não poupar as suas próprias vidas até a morte. Foram crucificados, queimados vivos, seus filhos mortos, pastores afogados na urina da sua congregação, outros degolados, queimados. O que é que fez com que esses homens? É fanatismo? O fanatismo é quando você condena os outros. Eu não me visto assim, vocês vestem assim. Nós não cheiramos isso, vocês cheiram isso. Não. Aqueles tinham tudo para se poupar e safarem-se a si mesmo. O que é que fez? O que é que eles viram? O que é que eles entenderam? Amém? Cristo em minha esperança da glória. E o objetivo da salvação, da fé, é a salvação da alma. Então, o que significa isso? A salvação é você ser salvo do vazio. É você ser salvo da ausência de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então você tem que ser salvo da destituição da glória de Deus. Esquecem do céu um bocado. Vamos pôr o pé na terra. Porque céu só é céu porque Jesus está lá. Não esquece isso. A Bíblia diz: céu é o trono dos teus pés. Céu só é céu porque Jesus está lá. Amém? Eu ainda pôr o pé na terra porque ele disse: negociar enquanto eu venho. Enquanto eu não venho. Oh, aleluia. Vamos ainda pôr o pé no chão, porque enquanto você diz que Jesus não está vivo, você não é parecido com Jesus. Hoje. Então, queridos irmãos, quando nós falamos da procuração do nome de Jesus, né? A procuração é um termo legal em que diz que a procuração é um direito de representatividade. Então, Moisés, não entendendo a procuração que ele tinha, né? Ele já tinha lido que ele sabia que o povo que se chamava pelo nome do Senhor, ele disse: a quem é que me enviou? Quando eu for, quem digo que me enviou? E lhe revelaram o nome. Porém, não foi Moisés que recebeu a instrução da parte do Senhor: não falarás do nome de Deus em vão? Não falarás, não tomarás. Como uma mulher toma o nome da família do marido. Tomar aquele nome. Então, tomar o nome agora é uma representatividade. Você agora representa essa pessoa. Então, se te perguntaram de que casa é que és, você tem que ter cuidado. Então, quando vocês... manas, cuidado, então, o casamento é grave. É importante, mas é grave. Porque agora você diz: que casa é que você representa? Opa! A minha cunhada! Que casa é que você representa? Você foi agora você disse que é embaixador. O que você faz é que você agora é embaixador, embaixatriz daquela casa. Já ouviste que você casa com a família? Vamos lá. Esse pastor também está nos a estragar nossos sonhos, nossas cenas de casar. Casa. Mas casa bem, Você estuda. Tio dele era que bruxo, voava ou andava de carro. Estuda, vamos voar na tua casa. Marido, essa coisa que... À noite tem um mosquito toda hora, não lhe mata, é meu tio. Brinca. Glória a Deus, amém? Mas isso não é escárnio, isso é verdade, isso é uma grande realidade.
Queridos irmãos, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando nós dominamos a mensagem, agora sabemos aquilo que é a razão da nossa fé. Podem abrir comigo 1 de Pedro 3, versículo 15. Cristo em nós, a esperança da glória, e o objetivo da fé é a salvação da alma. Quando nós começamos a desfolhar essas páginas, tem duas coisas que vão acontecer. Você vai começar a ter convicção de que você não é salvo, ou a necessidade de realmente crer no Evangelho e deitar fora todas as coisas que você fala. Aleluia. Não mata o mosquito, pode ser teu. Eu estou teu marido. Amém? Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e estáis sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em vós. 9. Glória a Deus. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que se lhes havia, os sofrimentos de Cristo que haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Lhes, no plural. Cristo sofreu para que a glória te alcançasse. Cristo em nós a esperança da glória. A glória é fruto do sofrimento dele. A glória é fruto do sofrimento dele. Todo mundo que tem medo de sofrer não crê nele. Por que eles morreram da maneira que eles aceitaram não poupar suas vidas? Pela fé nele. Queridos irmãos, a fé nele não é só crer nele. É algo mais profundo. Quando você tem um encontro com ele, você deixa de ter paixão pela tua vida. Jesus, quando te disse, aquele que quiser vir após mim, não aborrecer a sua própria vida, não é digno de vir após mim. Significa, presta atenção, que você tem que pegar numa faca e picar no teu corpo, porque você aborrece a tua vida. Eu me desprezo a mim mesmo? Não. Quando é que você se despreza a ti mesmo? Quando Isaías viu o Senhor, ele disse, ai meu Deus, eu sou um homem morto, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele viu Cristo, ele começou a desprezar o que ele honrava nele. Você não pode aborrecer a tua própria vida enquanto você não ter visto um valor maior. Enquanto você não viu algo maior, você fala tão bem da separação, da destituição da glória na tua vida. Porque você só fala assim por causa da destituição da glória. Você só tem a soberba que você tem por causa da destituição da glória. Você só se eleva por causa da falta da glória, porque os sacerdotes não podiam ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Amém? Derrama a tua Shekinah, não é isso? Sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é sua glória sobre nós. Esse louvor é tirado dessa passagem. E que a glória do Senhor desceu, depois deles terem sacrificado 1000 bois, 1000 ovelhas. Podiam dar nos pobres. Está vendo onde é que eles iam entrar? Esses são o espírito de Judas, que falou isso. Não, isso deveríamos dar aos pobres. Mas não porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ganancioso. Esse dinheiro dava jeito. Entenderam? Então, quando você vê pessoas a falarem de dízimos e ofertas, então o espírito de Judas, talvez seja o irmão dele, primo, mas são descendentes direto. É um espírito de Judas que se opõe à verdadeira adoração ao Senhor.
Então, você só age como você age por causa da falta da glória. Então, destituídos da glória de Deus, Cristo em nós a esperança da glória. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Morte é a separação da vida. Então, separados da vida que há em Deus pela ignorância e a dureza dos seus corações. Então, você só fala como você fala pela dureza do teu coração. Por isso que você justifica até destruir. Você justifica até a destruição. Você justifica até a destruição por causa do orgulho. E o orgulho é fruto de quê? É a revelação de quê? Da falta da glória. Houve uma irmã que me disse, eu me separei do meu marido, porque o meu marido me disse que, chegou à minha casa e me disse, por favor, tira só as minhas meias. Eu disse, sério, irmã? Eu tive que ficar calado, porque você repreende o sábio, ele vai te amar. Você repreende o tolo, ele vai te odiar. O tolo tem sempre uma resposta. O tolo ouve para responder. O tolo ouve para justificar-se a si mesmo. Você conhece alguma pessoa assim? Ok. Às vezes ele vê hoje de manhã no espelho. Tá vendo? Presta só bem atenção. O tolo é assim. E eu lhe perguntei, irmã, ok, não, mas pastor, eu não posso aceitar isso. Eu não sou mulher, eu não me casei para um homem me mandar dessa maneira, tirar as meias dele, onde é que já se viu? Eu disse, tem razão, a mulher tem a sua dignidade. É verdade. Qual é o teu trabalho mesmo? Eu sou esteticista, faço pedicure, massagens. Disse, ok, fixe. E como é que acontece no teu trabalho? Tu tens que trabalhar nos pés do cliente, né? Ele, sim, eu tiro as meias dele e faço... Eu disse, olha só a tua tolice. Você destruiu o teu casamento, mas empoderou o teu negócio. Como assim? Estás-me a dizer que aceitarias tirar as meias de um estranho porque vai te pagar, mas do teu marido é te humilhar. Está a ver como vocês se destroem a vocês mesmos? Isso é ausência da glória. Tamanha sua glória. Porque há muitas pessoas que casaram com o estado de divórcio nos seus corações. Por isso é que a Bíblia diz, aquele que acha uma esposa, não uma mulher. Porque a mulher, ela está na posição de divórcio. A esposa é material para casar. Quando a Bíblia diz, a tola com as suas mãos, com a sua boca, destrói a casa, é mulher, não é esposa. Amém? Acredita, muitos de vocês estão dispostas para divórcio. E a única coisa que o divórcio só não acontece é porque você manipula o cenário. Você depois brinca de vítima. Mas se você fosse sábia, íamos ver frutos. Íamos ver frutos. Está vendo quando Pedro disse, aonde eu irei se só tu tens as palavras da vida eterna? O marido ia dizer, vou aonde? Quem é que me trata com esse desvelo? Quem é que me honra dessa maneira? Não esquece isso. Eu digo, há dois tipos de carro, Mercedes e os outros. O marido dessa mulher vai dizer, existem mulheres e a esposa. A sabedoria. É tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Mas tudo isso é a ausência da glória. Por quê? Porque ela vai à igreja, ela canta louvores, ela ora. Mas o objetivo da salvação, da fé, é a salvação da alma. A alma, qual era a condição da alma? Destituída da glória de Deus. Logo, você está pensando em ir para o inferno ou ir para o céu. Não. O céu é a presença de Deus em mim. Éden. Ou o inferno é a ausência de Deus em ti. Assim como você tem rios de água doce, ou rios que fluem, rios de água viva que fluem do interior daquele que crê, você tem a amargura que flui daquele que não crê. Você está a entender isso? Porque uma resposta mansa desvia o furor. Mas você tem que ser o irado, você tem que ser irada. Você tem sempre que se defender. Mana, se você se defende, deixa eu ainda te explicar sobre Miklat, a cidade de refúgio, Cristo. Se você se defende da maneira que você se defende, tem sempre um argumento, ouve para responder, porque você não está em comunhão plena com Cristo. Então os mais novos aprenderam isso e disseram, não, eu não tenho que te responder, mamãe, eu não me justifico. Isso não é o que nós estamos a fazer, isso é malcriação.
Isso é alguém que não se submete, é alguém que não presta contas. Não. Não me justificar significa que eu não vou fazer obras para justificar-me a mim mesmo. Mas a minha fé nele é a minha justiça. É a minha justiça. Então, queridos irmãos, de uma parte você vai à igreja, de outra parte é um inferno. Porque você não entendeu que a salvação da alma é a restituição da glória. Somente a ausência da glória é que justifica esses comportamentos, essas atitudes, esses sentimentos. Amém? E amém. Tamanha sua glória sobre nós. Então a ideia de que casar na igreja é mito. Você teria que casar com alguém cheio da glória. Não é nome dela glória, porque às vezes que eu saí de lá é assim. Amém. Não basta só o nome dela ser graça ou glória. Esquece isso. Você tinha que casar com uma pessoa cuja alma é cheia da glória. Que você lhe empurra, você cospe, você lhe insulta. Tamanha sua glória sobre nós. Mas você vai lhe perguntar, mas você não reage por quê? Deixa eu te contar sobre a mulher do Smith Wigglesworth. Polly Wigglesworth. Uma grande mulher, pouco conhecida na história da igreja. Polly, o marido dela lhe proibiu de ir à igreja, porque ele se desviou. Polly, porém, continua a ir à igreja. Ela já servia no Senhor. Polly, chegou um dia, as botas dela não estavam. Ele escondeu os sapatos para ela não sair, para ir descalça. Ela foi. Quando voltou para casa, encontrou a porta fechada. O marido sentado na sala. Ela entrou pela porta dos fundos, entrou. Ele não deu conta, esqueceu a porta dos fundos. Quando ele entrou, ele viu sentado na sala. Não lhe atirou com uma faca. Não lhe disse, hoje orei contra ti, sou Satanás. Já te pus no altar. Ela olhou para ele, começou a rir. E aquilo trouxe uma profunda convicção ao Wigglesworth. E que naquele dia ele disse, determinou jejuar 10 dias. E naqueles 10 dias que ele se dedicou a jejuar, resultou na morte no dia em que a Polly morreu. Wigglesworth ouviu dizer que a mulher dele tinha morrido. Ele foi a correr, encontrou o corpo na cama, pegou nos ombros, lhe ordenou que voltasse à vida. Polly, quando ressuscitou, lhe olhou, por que me trouxeste de volta? Me deixa aí. A primeira pessoa de entre 29 a 30 e tal pessoas que o Wigglesworth ressuscitou. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Quando o Evangelho toca numa alma não regenerada, vai produzir destruição. Porque agora você pega na mensagem para ser o argumento que você usa para atacar, para acusar, porque agora você sabe a verdade. Mas uma alma regenerada, ele pega no Evangelho e o coração dele é quebrantado. Não a nós. Not unto us, to your name be glory and praise forever and ever. Não a nós e não a nós, Mas ao teu nome, glória e louvor para sempre. Amém. Por que isso? Quando o Evangelho, que é a verdade, toca numa alma não regenerada, ele vai dizer, eu sabia, eu sempre tive razão. Então ele pega nas Escrituras e faz aquilo que sempre foi só plano estratégico na carne, mas agora argumentando, e por isso é dito, mas isso não é da igreja? Não, ele não é regenerado, ela não é regenerada.
Porque você só pode carregar a presença de Deus pela palavra. Uzá tocou na Arca da Aliança, morreu. Pastores que não ensinam isso, eles estão a ensinar pessoas a servirem ao Senhor a risco de eles morrerem, julgados, destruídos, pela falta de temor. Mas, quando Davi foi e consultou os sacerdotes, lhe disseram que a arca era carregada pelas varas, que é a palavra, nos ombros de homens santificados. A forma de você carregar a presença de Deus, ele disse em 1 de Pedro 3, santificai a Cristo nos vossos corações. Santificai a Cristo nos vossos corações, como ele disse, entesourei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, você tem a opção da palavra ser a forma de você pensar, de você agir, de você ponderar nas coisas, ou você tem a opção de usar a palavra para justificar o teu argumento. É destruidor. Uma alma não regenerada em contato com as Escrituras. Foi isso que Judas fez. Ei, não devemos cuidar dos pobres. Então você ouve qualquer argumento e racionaliza em função da tua carne. Por isso que você diz, não, eu já li a Bíblia, mas você pode ler 10 vezes, pode ler mais vezes que eu. A tua alma não regenerada vai fazer com cabum. Você não vai entender. Porque as coisas espirituais são discernidas por aquele que nasceu de novo. E nós não entendemos ainda isso. Daí o estado da igreja, eu te dizia hoje, quando eu vejo um monte de pessoas reunidas, você vai ver, são pobres socioeconomicamente falado. Não são homens pobres de obras que vieram buscar sabedoria, que vieram buscar redenção. Amém? Nem todos os homens da Bíblia, e se calhar quase nenhum, eram pobres, como você pensa. O que você entende dos pobres é o sistema do Império Romano dentro da igreja. O pão e circos. O pão e circos. Ah, eu sei que você é apedrejado por aquilo que eu estou a falar. Mas essa é a realidade. Eu sei que eu estou a tirar a fotografia de muitas pessoas com um pobre. Mas nessa igreja não fazem donativo. Não, dízimo e oferta não é para fazer donativo. O dízimo e oferta é para que haja mantimento da casa do Senhor. E na casa do Senhor, mantém as portas abertas para que a glória se manifeste e toque numa alma não regenerada e lhe regenere numa nova criatura. Agora, um homem que tem contato com o Espírito de Deus, e terminando a nossa mensagem, vamos ainda olhar para um homem ou uma mulher que teve contato com o Espírito de Deus. O que resultou? O que resultou? Vem ainda comigo em Gênesis. Not unto us, to your name be glory and praise forever. Amen. Not unto us, not unto us, oh, to your name be glory and praise forever and ever. Hallelujah, ya mama surere. Hallelujah, anda mama boshire canta. Amém. Not unto us. Esse louvor, aleluia, não a nós. Eu quando ouço um louvor, eu medito na verdade que está a ser dita. Ei, ele merece isso tudo, mais do que eu possa lhe entender. Aleluia! Glória a Deus, amém? Amém? Então, por que eu não ia aceitar tocar na glória? É porque é dele, ele merece. Não é. Também quando João Batista disse, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. As sandálias dele não é. Ouve só, as sandálias o que Paulo disse em Efésios? Colocai as sandálias da preparação do Evangelho. João Batista não era digno, mas ele te chamou digno. Capta? Por que Jesus foi crucificado nos pés? Para que tu tivesses as sandálias dele. Efésios 6, tomai as sandálias, calçai as sandálias da preparação do Evangelho e da paz. Endeavor. Glory. Agora, a disciplina
de você não se mover para a esquerda nem para a direita e se focar somente na mensagem, resulta que depois o Senhor te traz a revelação do que está escrito. Quando você não tem essa disciplina e você ouve as Escrituras numa alma não regenerada, você vai começar a entrar em falsas profecias. Deus me revelou que aquele irmão está a fumar. Aí, e é para você trazer aqui no púlpito que o irmão está a fumar? Você não tem mais nada para falar? Não, Deus me revelou que aquele irmão está numa relação que não devia. Aí, e te revelou a redenção ou só te revelou o problema? Porque quem revela o problema é Lúcifer. Ministério da acusação. E a palavra de sabedoria, o que fazer sobre essa situação, está onde? Isso não é fofoca espiritual? É o que nós vemos dentro da igreja. Então houve um homem que seguiu a mulher dele no nosso ministério. Há uns anos atrás, 5, 6 anos atrás. Ele disse, não pode, eu vi minha mulher, eu vi como é que ela saiu de casa, como é que ela chegou aqui magra. Nós temos um vídeo. Não, eu vi minha mulher sair de casa. Aqui no fundo, os maiores quer entender a diferença da glória? Quando a glória regenera uma alma e quando uma alma não regenerada tem contato com as Escrituras, esse homem seguiu a mulher dele. Acho que a mulher dele teve na terça-feira, na quinta-feira ele veio ver a mulher. Por quê? Porque a mulher chegou lá magra. Então ele veio ver, ele disse, mas você foi aonde? Que ginásio é esse? Ou que nutricionista é esse que você emagrece assim? Olha, estão a vender de fórmula na internet para emagrecer. Não come isso, não come aquilo. Aquele diz que ovo faz mal, o outro diz que 40 por dia faz bem agora, segundo novos estudos. Quer dizer, você fica confuso. Amém? E no dia que o homem chegou lá, encontrou só um grupozinho de jovens. Ele está à procura das máquinas que fizeram a mulher dele emagrecer, de todas as circunstâncias. Ele não encontrou mais nada, só é bem simples. Só tem um piano, um púlpito. E um mais jovem que todos a pregar o evangelho, eu sou já mais jovem. E de repente ele olhou. Eu não sei, eu já não lembro muito bem. Eu disse, Senhor, cheguei aqui. Ele entrou no altar, o homem começou a tremer. Ele sozinho tirou o maço de cigarro, tirou o isqueiro, eu não quero mais isso. Eu não sabia que ele fumava. O meu Deus, eu não preciso saber do teu pecado, o meu Deus sabe, mas eu só sei uma coisa. A redenção para a tua vida. Ele começou a falar tudo, eu sou polícia, eu tenho, tirou. Eu só olhar, uau. Um emagreceu fisicamente, o outro engordou espiritualmente. Dá-lhe. Amém? Glória a Deus. Oh, nós vimos a glória. Por quê? E nós tínhamos um período que era chamado Noites de Glória e Poder. Não falamos do pecado. Quer dizer, eu não tenho mais nenhum aspecto da glória de Deus para falar do que falar do teu pecado. Quer dizer, está a ver a distração? Quando você escolhe se focar no pecado e na fraqueza de alguém e você deixa a glória. É isso que Deus disse. Tira as tuas sandálias. Por quê? Porque Moisés, quando saiu do Egito, tinha o conhecimento do pecado do Egito. Então Moisés iria lá falar o quê? Do pecado do Egito. Tira as tuas sandálias. Tira esse conhecimento. E agora Deus lhe revelou a glória dele. Então você tem que abrir mão do conhecimento do mundo, a consciência das obras mortas, para você trazer a consciência da glória dele. O objetivo da fé é a salvação da tua alma, no sentido da tua alma ser liberta da ausência da sua glória e a tua alma agora ser impactada pela glória. Tuas emoções, quando forem impactadas pela glória, você não vai me dizer, eu sou assim, eu nunca falo, porque quando você não fala, mas abre a boca para se justificar de uma forma terrível. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso são feridas na alma. Isso são como montanhas que esmagam a tua alma. Só que você está habituada sempre assim. Mas isso não foi assim no princípio que Deus ordenou. Amém? Agora, se você defende a velha criatura, você não se faz filha do teu pai. Você não se faz filha do teu pai. Vais continuar nisso. Por isso que o papel do profeta é te anunciar a palavra. Depois eu não tenho mais nada a ver com isso. Porque eu não vou continuar a olhar para as tuas lutas e tuas fraquezas. Eu tenho que ver a glória de Deus em ti depois de te falar a palavra.
A única forma de nós termos comunhão contínua é eu vir te anunciar a espada e você pegar nisso e essa espada produzir glória em ti. E agora eu fico porque eu vi a glória de Deus em ti. Se eu não for embora e ficar, mas você não recebeu a palavra, eu vou continuar a ver o que é em ti pecado. Eu vou continuar a ver o que é em ti degeneração. E se eu ficar, eu troquei a glória pela degeneração. Com licença. Entendeste? Por isso é que Oswald Smith perguntou por que pregar o evangelho 2 vezes a alguém quando a maior parte do mundo nunca ouviu uma única vez. Então você tem a responsabilidade de ouvir e não fingir, mas ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Porque senão estamos condenados a ver agora o pecado em ti e conviver com a tua arrogância carnal, a tua arrogância espiritual, quando era suposto nós vermos em ti uma carta escrita pelo Espírito Santo, sentados ao teu lado e sentir o bom cheiro de Cristo, a atitude dessa irmã. Entenderam? Então, a mensagem do Evangelho, Jesus não veio criar religião. Ele disse, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Mas era suposto nesse templo encontrarmos o que? Os frutos do Espírito, não da carne. Era suposto nesse templo encontrarmos o quê? A nuvem da glória. Que você possa entender essa mensagem e se tornar refúgio para uma outra alma. E que pessoas possam vir ter contigo e saber que são águas tranquilas. Não, você descobrir, eu estou a acordar à noite, meu Deus, o que é que se passa? Acordei estranho, parece que estou a lutar à noite. E o pai à noite só está a terrer. Não pode. Não pode. O que nós temos dentro da igreja são pessoas que não entenderam a mensagem. E a mensagem é essa, que ele amou o mundo que ele criou. Mas que por causa do pecado foram destituídos da glória. Mas ele amou o mundo de tal modo que ele enviou a semente dele. Qual semente? A semente gera um fruto. Qual é o fruto? O que ele quis semear? O que ele quis escolher? Ele semeou o seu filho para gerar a família dele. Para colher a glória na tua alma. Para colher a glória nos teus pensamentos. E então falamos de adoração aí. Que essa alma glorifica a Deus. Que essa alma adora a Deus. Que essa mente adora a Deus. Então, música não é adoração. Ou adoração não é só música. Não. É por isso que vocês estão a ter louvores às 3 da manhã nos bêbados. Depois de cantarem Jezebel, agora começa a cantar. Há uma cidade escondida no céu. A última vez que eu fui a um casamento, às 3 da manhã, cantaram Jezebel, depois cantaram essa música. Eu falei, uau! É a igreja que está no mundo ou o mundo que entrou na igreja? Você já decide. Mas não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com isso. E ele se tornou para mim Miklat. Cristo. A cidade de refúgio. Aleluia. Que Deus te abençoe. Mas nessa manhã eu vou te perguntar, a glória tocou na tua alma? A glória tocou na tua alma? Porque quando a glória tocar na tua alma, em ti serão benditas as pessoas. Em ti serão benditas as nações. Não vais mentir, não vais roubar, não vais agir para deturpar, não vais ferir, porque você imita aquele que fez bem a minha alma. Quando você imitar aquele que fez bem a minha alma, você vai me fazer bem. Quando eu imitar aquele que fez bem a minha alma, que fez bem aos meus ouvidos, eu vou te fazer bem. Essa é a mensagem do Evangelho. E Deus anunciou o Evangelho primeiramente a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Amém? Aleluia. E antes de fechar, está vendo aquilo que estamos a falar? De quando o Espírito de Deus toca numa alma. Vem ainda aqui a Bíblia em Gênesis 41, verso 38. Gênesis 41, versículo 38. Amém? Alguém possa ler? E disse,
Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Você já sabe que Faraó se autoproclamava Deus na terra. Você sabe que Faraó se autoproclamava Deus na terra. Você está vendo quando um Deus se prostra perante o Deus dos céus e da terra. Faraó disse: acharíamos. Talvez Simão, o mágico, que dizia ser o grande poder de Deus, encontrou Pedro e disse: uau, um poder acima dele. Faraó também teve essa experiência. Encontrou um preso na cadeia dele com o Espírito de Deus que ele dizia ser, mas superior a ele. E como é que Deus lhe destronou da sua divindade? Lhe deu um sonho. Mas ele agora não estava apto para entender o sonho. Então José veio e trouxe a interpretação do sonho. O que seria quando você estiver preso? E se você fosse preso? Então a questão não é a tua condição social. Não é a questão da tua condição econômica, se o estado civil. Não é. É a tua condição espiritual. Independentemente de onde você estiver, à meia-noite, Paulo e Silas estavam onde? Presos. Tinham sido chicoteados. Mas o espírito deles tinha liberdade. Por quê? Porque o Espírito de Deus tocou neles. José estava na cadeia. Qual é a história de José? Vamos recuar. Favorecido pelo pai dele. Em termos de caráter, mimado, queixinhas. Só chamava e trazia relatórios negativos sobre os irmãos dele. Estava aquele cristão que agora entendeu a verdade. Olha, está ali um pecador. Olha, está ali a pecadora. Isso é carne ainda. Amém? E agora José, os irmãos dele lhe viram, disseram: vamos ver o que será dos sonhos dele. Só que não era ele a sonhar por si mesmo, era o Espírito de Deus, que a Bíblia diz, falaria conosco em meio de sonhos e visões. Então José começa a ser visitado pelo Senhor. O que o pai dele lhe favorecia representava o favor de Deus sobre José. Mas o favor de Deus sobre José não é para dominar sobre os outros, porque o maior no reino é aquele que serve. Depois disso, José vendido como escravo. Foi vendido como escravo, mas eles não mostraram dinheiro ao pai. Eles mostraram as vestes dele ensanguentadas. E o pai fez um funeral sem corpo. José sabia que tinha sido enterrado. Olha o trauma emocional de José. Olha a dor na alma de José. Mas no meio de tudo isso, ele ainda vai para a casa de Potifar, tentam lhe assediar, ele não aceita. E depois disso tudo, aquela que veio a ser sua sogra, e seu sogro lhe lançaram na cadeia. E lá a Bíblia diz que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E depois interpretou o sonho do rei. O copeiro cuida do quê? Quem é o copeiro? Qual é a função do copeiro? Neemias era o copeiro. Era o homem que provava o vinho do rei. E interpretou o sonho do padeiro, o que produz pão. Então, quando Abraão lutou com os reis libertando Lote, lhe apareceu Melquisedeque que lhe trouxe pão e vinho. Nós estamos a falar que Deus visitou José na cadeia, lhe trazendo pão e vinho. A comunhão. Um homem que passou por humilhações e sofrimentos, como Paulo disse, quero ter comunhão com os sofrimentos de Cristo, para chegar num ponto só, a comunhão com Ele. Quando você não se ofende com as circunstâncias, quando as lutas não te ferem ao ponto de você abrir mão da comunhão com Deus. Então, quando eu vejo alguém que tenta se poupar, ele não quer ter comunhão com Deus. Ele só quer ter a sua porção. Pessoas egoístas falam assim. Esses não estão aptos para negarem-se a si mesmo, morrerem para darem muito fruto. Esses querem fazer parte, mas eles não pagam o preço. Então presta bem atenção. Se você for curado na tua alma, e a forma de você ser curado na tua alma é de ter uma visão de quem Ele é. E quando você entender quem Ele é,
Você não pode matar um morto. Você não pode matar um morto. Eles disseram, se ficarmos aqui, morremos. Se forem ali nos matarem, então somente morreremos. A Bíblia diz, Romanos 6,11, considerai-vos mortos e vivos para Ele. A consciência de que eu estou morto para essas coisas, se você me disser, vou-te tirar essa chave, não. Eu vou te oferecer. Se você me disser, vou-te tirar a camisa, vou rasgar, eu disse, não rasga. Vou tirar, usa. Eu estou morto. Eu não vivo para elas. Então, nessas coisas eu nunca vou sofrer. Porque eu estou morto para isso. Mas quando eu me considero vivo para Ele, eu vou te dizer, não tira do meu Espírito Santo. Não tira do meu Espírito Santo. Eu abro mão de tudo, não tira do meu Espírito Santo. Amém? O poder de um homem ter tido contato com o Espírito Santo. Ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O pão e o vinho. Quando você perseverar em seguir o Senhor, Ele vai te revelar a comunhão com o Pai por meio do Filho. O pão e o vinho. Esse é o meu corpo que será entregue por vós para a remissão dos pecados. Esse é o sangue da nova e eterna aliança. Quando você perseverar em seguir, o Senhor vai te revelar a redenção. E depois de você ter esse entendimento, você está apto para governar. Depois dele ter padecido e não se ofender e perseverar em seguir o Senhor, ele entrou em comunhão com Deus. Não é interessante que você primeiro vê isso em Abraão? Antes de Melquisedeque lhe aparecer, ele teve que vencer certas lutas na alma. Depois de entregar uma comunhão com Deus, agora você está apto para governar. Governem em nome de Jesus. Mas para vocês governarem, vocês precisam primeiro de ter comunhão, entender o sangue, entender o corpo dele. E ele disse, porque muitos não discerniram o corpo de Cristo, tão fracos fisicamente, doentes, e outros morreram antes do seu tempo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia, aleluia, amém. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Porque quando se diz que há uma cidade escondida nos céus, na verdade há um templo escondido em nós, na face da terra. E desse templo fluem rios de água viva, e por onde esses rios passarem, haverá cura. Pai, eu profetizo sobre aqueles que têm amargura na alma, eu falo rios de cura. Eu profetizo sobre aqueles que são, ó Deus, trabalhadores da iniquidade, serão chamados trabalhadores da seara. Eu profetizo aqueles que são oprimidos do diabo, carregarão chaves do reino dos céus. Porque por essa razão o Senhor se levantou naquela cruz para libertar e destruir as obras do diabo e libertar os cativos. Nessa manhã, Senhor, que as boas novas da Tua glória alcancem não só essas casas, mas toquem na alma desses homens e mulheres e que o Senhor os torne irrepreensíveis e santos, agradáveis a Ti, em nome de Cristo Jesus o Nazareno. Nessa manhã, por que você não toma essa decisão de você se entregar ao Senhor? Mas como assim? Abrace a comunhão com os sofrimentos dEle. Abrace. Quando você abraçar, porque o que aconteceu com aquele jovem José? Ele só seguiu o Senhor, e o Senhor lhe mostrou por onde que ele anda. Ele mostrou as dores e o sofrimento dele. Isaías 53 fala acerca disso. Então, qualquer que seja a luta, a dor na tua alma, o Senhor conhece. E quando você experimenta isso e entende Cristo, você está apto agora para ministrar para quem passa por essas coisas sem conhecer Cristo. Porque você foi experimentado nas coisas dos homens, mas você conhece Deus. E você tem uma palavra de esperança para uma geração que não conhece Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Uma pergunta. Você vai mesmo não partilhar essa página? Você mesmo consegue mesmo não partilhar essa mensagem com o mundo lá fora? Partilhe a página, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já tirei as minhas sandálias, a vela manto do teu poder sobre as nações.
sandálias revela o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações. Fluam rios, fluam rios. Eu já tirei as minhas sandálias, revela o manto do teu poder sobre as nações.